Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão com base em 11 de janeiro, segundo o plano de leitura bíblica, cuja leitura é em Mateus 13 e Gênesis 19. Mas o texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus 13, de 3 a 8, e eu peço a você, pegue a sua Bíblia, por favor, se você puder dar uma pausa no vídeo. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor ardeu no meu coração nessa meditação. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Jesus, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A boa terra, ela é um ambiente propício, né, para que a semente germine e possa dar fruto. Eu costumo até dizer, pedir a Deus que Ele afofe a terra dos corações, né, que Ele afofe a terra do coração. E em oposição a isso, nós vemos ambientes, solos não propícios para se germinar. Então, nós termos a boa terra nesse ambiente propício, e devemos pedir a Deus para que os corações dos ouvintes sejam preparados para isso, a começar o nosso próprio coração, durante a nossa meditação bíblica, durante as pregações que nós ouvimos, durante os ensinamentos que nós recebemos, sem permitir que as aves do céu comam as sementes, não permitindo que o diabo roube a palavra do coração, sem deixar cair em pedregais, não ofendendo-se com angústia e perseguição por causa da palavra, e sem deixar cair entre espinhos, não sufocando a palavra pelos cuidados do mundo e pela sedução das riquezas. Agora, dar fruto é ser regenerado. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Dar fruto, além de você ser gerado de novo, você ser feito nova criatura, dar fruto é você não viver no pecado. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus, ou seja, que foi gerado de novo, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Dar fruto é algo contínuo, não é algo que um evento único que aconteceu e ponto, mas é algo contínuo.
ok? Nem algo que começa, dá uma pausa e depois continua, depois segue, e depois pausa, depois segue. Não, mas algo contínuo. E mais do que isso, é para todos. É para todos. Colossenses 1, 3, 7. 3 a 7. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como está em todo o mundo e já vai frutificando, desde quando? Desde o dia em que ouviste. Então, desde o início, quando compreendemos o Evangelho, essa palavra da verdade do Evangelho, ela vai frutificando na nossa vida. Ok? É algo contínuo. E é para todos. Para todos. Não no sentido de que todos de verdade renderão suas vidas a Cristo. Sabemos que lamentavelmente não. Mas está à disposição de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que não resistir à voz do Espírito Santo. Agora, é muito importante. Eu disse que é algo contínuo, o texto não nos mostra, mas Colossenses 1, 3 a 7, mas, e para todos, mas não é porque alguém frutifique menos do que os demais que deve ser desconsiderado. Por que eu estou falando isso? Isso ardeu muito no meu coração nessa meditação. Porque o versículo 8 de Mateus 13, a palavra diz que outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, nem todo coração que é uma boa terra e por isso vai dar fruto, a palavra vai frutificar da mesma maneira igualitária, em igualdade para todos. Uns terão um crescimento espiritual mais pujante, mais vívido, mais acelerado, mais robusto. Né? Uns vão crescer de forma bem elevada e de forma bem robusta, de uma forma pujante, vívida. Outros vão crescer, mas vão crescendo menos do que os demais, e até numa velocidade diferenciada dos demais. Uns vão crescer muito mais rápido, outros vão crescer de pouquinho em pouquinho. Ao passo que quando nós olhamos para uma pessoa e para outra, parece que alguns o crescimento fica muito mais evidente. Por quê? Porque a diferença de como era antes, de como é agora, em pouco tempo, ela foi muito grande, foi estrondosa. Mas, às vezes, aquela pessoa já, não do pouco tempo, mas muito tempo, que começou a dar fruto, quando essa pessoa compreendeu o Evangelho, a luz do Evangelho raiou no seu coração, ela se rendeu a Cristo, você vai vendo que dia a dia não vai percebendo mudança. É como, por exemplo, eu estava pensando nisso com filho. Eu tenho uma filhinha,
5 anos de idade, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje mesmo eu assisti a um trecho de um vídeo que eu gravei aqui para o canal com a minha esposa, uma série de vídeos sobre um estudo para casais. E porque uma pessoa, né, uma querida irmã comentou nos vídeos, aí eu assisti alguns detalhes que ela comentava ali no vídeo. E eu fui assistir ao vídeo, o último vídeo, né, finalizando essa série, e no finalzinho dele minha filha participa. Isso há cerca de 3 anos atrás quase, e você vendo ela hoje, com 5 anos, e ela, à época, tinha acabado de pouco tempo depois de ter feito 3 aninhos de idade. É uma diferença muito grande. Mas no dia a dia, você não tem essa percepção. Hoje minha filha cresceu tantos centímetros. Hoje, você não percebe isso, você está entendendo? Nós, pais, nós não percebemos. Como que nós percebemos? Percebemos por causa do desenvolvimento, coisas que agora fala e não falava antes, que faz agora e não fazia antes, ou o contrário. Por conta do vestuário, né? Calçado do tamanho 20, agora já é o 23. Não, já passou, agora já é o 27. Você percebe por isso. Aquela blusa que usava há 6 meses, ela já começou a encolher. Então você percebe por isso. Mas no dia a dia, você não percebe esse crescimento gradativo e contínuo que uma criança tem, né? Então, não é porque alguém frutifica menos do que os demais, aos nossos olhos, que essa pessoa deve ser desconsiderada. E esse é um cuidado muito grande que nós precisamos ter com os nossos irmãos em Cristo. Nós acharmos que a pessoa, de uma hora, porque nós ou outras pessoas viveram uma transformação de vida numa velocidade maior do que as demais, num crescimento maior do que os demais, numa velocidade maior do que os demais, nós achamos que o outro tem que ser assim também. E não. E antes de eu gravar aqui esse vídeo, estava comentando com a minha esposa sobre o que Deus tinha colocado no meu coração para gravar no vídeo em relação à meditação desse dia. E ela falou, pois é, realmente. E muitas vezes Deus dá o crescimento mais acelerado a uns do que para outros, e de forma mais robusta para uns do que outros, ela falando, por conta da forma como Deus quer usar aquela pessoa num propósito específico. E às vezes aquela que não tem um crescimento aparentemente veloz, em grandes alturas e em uma robustez, Deus também usa, mas usa daquela forma ali, né, contínua, para algumas pessoas na convivência do dia a dia, diferente de outros. Ela me ressaltou isso. Isso é a verdade. Então, cada um tem o seu tempo de crescimento. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento na fé. Cada um está numa etapa de vida. Cada um está envolvido em um ambiente. Eu, hoje, não sou mais o mesmo do início dessa crise sanitária mundial, ou de antes. Não. Eu percebo algo diferente em mim, no agir do Senhor, e me mostrando cada vez mais o Senhor me revelando o meu coração sujo, como eu preciso me arrepender. Coisas que eu não enxergava antes.
coisas que para mim eram naturais da vida de fé, na verdade não são, sabe? É diferente. As etapas na vida, a pessoa quando é um jovem, quando é um adulto, quando tem filho, não tem filho, quando essa pessoa está iniciando na sua vida profissional, quando já tem um tempo na vida profissional, quando essa pessoa já passou por algumas igrejas, alguns ministérios ou não, quando essa pessoa está num ambiente em que é uma família saudável, uma família funcional ou não, quando essa pessoa está num ambiente, por exemplo, de que ela nunca não tinha ali cristãos próximos a ela, no seu núcleo familiar, e outras já sim, talvez desde berço. Então cada um frutifica diferente. Um é a 100, outro é 60 e outro é 30. E ponto. Nós não podemos exigir que um frutifique da mesma forma do que o outro. Se for uma boa terra, vai dar fruto. Você está entendendo? Vai dar fruto. E se é uma boa terra que dá fruto, é alguém salvo por Cristo. É alguém regenerado. É alguém que nasceu de novo. É alguém que tem o Espírito Santo na sua vida. Mas acima de tudo, é alguém por quem Jesus Cristo derramou seu precioso sangue para também resgatar essa pessoa para Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. O fruto é dele, por ele e para ele. O fruto é do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Veja que cada característica do fruto do Espírito, que para mim é o amor que desencadeia essas outras características, tá? Eu falo isso com base em 2 Pedro, capítulo 1, e que nós vamos da fé, acrescentando elementos e chegamos ao amor, e sem essas coisas nós somos infrutíferos no conhecimento de Cristo. E também com base em João 15, em que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor, cujo fruto nós enxergamos ali no contexto que é o amor, tá? Só que veja que nem todo irmão nosso, na fé, evidencia essas características da mesma forma que os demais. Alguns ainda estão frutificando nisso. Alguns ainda estão precisando ser transformados no Senhor ainda em algumas características dessas. Alguns na alegria, alguns na paz, alguns na longanimidade, no ânimo longo, alguns na benignidade ou amabilidade, alguns na bondade, outros na fé ou na fidelidade, né? Fé também trazida com fidelidade, alguns na mansidão, outros no domínio próprio. Mas não é porque tal pessoa não tem essas características todas, né? As 9, pujante, pulsante, muito assim, evidente, na sua totalidade, na sua plenitude, em todos os momentos, que tal pessoa não seja uma boa terra que está dando fruto. Você compreende? O fruto é do Espírito, é dele. O fruto é por ele, o fruto é por Cristo. Filipenses 1, 9 a 11.
E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É por Cristo. O fruto é para Deus. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Fruto do Espírito, frutos por Cristo e fruto para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Agora, como frutificar em boa terra? Como frutificar em boa terra? Essa é a questão. Seja 100, seja 60, seja 30. Primeiro, ouvir a palavra do reino. Mateus 13, 19, na parábola do semeador, aqui, no verso 19, nós vemos algo muito interessante. A partir do 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, primeira coisa, ouvir a palavra do reino. E aí, é complicado. Salmo 119, 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. É interessante, te adiantar aqui, esse como, nós vamos ver 5 pontos, e para cada ponto desse eu vejo no Salmo 119, que exalta, que magnifica a palavra de Deus, eu vejo essas verdades, essas 5 verdades, esses 5 princípios do como presentes ali. E eu enxergo nesse versículo 133, ordena os meus passos na tua palavra, ou seja, me conduz conforme a sua palavra, me conduz conforme a sua vontade, governa a minha vida. Isso é a palavra do reino. A palavra do reino é aquela que me coloca debaixo do reino de Deus, me coloca no reino de Deus, me coloca participante do reino. Você prestou atenção? É a palavra do reino. E qual é a palavra do reino? É o Evangelho de Deus, da graça em Cristo Jesus. É a mensagem da cruz. É a boa notícia de que você pode viver sob um novo governo, o reino de Deus. Ordena os meus passos, conduz a minha vida, governa sobre mim, seja o meu Senhor, ok? É o chamado ao arrependimento de pecados, para que você não seja mais escravo do pecado, mas servo de Deus. Agora, se qualquer outra palavra foi semeada no seu coração, e nunca a mensagem da salvação, que revela que Jesus morreu a sua morte no seu lugar, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, por culpa dos seus pecados, tomando sobre si a maldição que era sua, para trazer perdão para os seus pecados, reconciliando com Deus, transformando em uma nova criatura, fazendo-o andar em novidade de vida, desviando você da ira de Deus, te livrando da condenação eterna, permitindo agora, dando acesso ao relacionamento com o Pai, habitando em seu coração pelo Espírito Santo, guiando-o a viver para a glória de Deus e te dando vida eterna. Se não foi essa a mensagem, tem algo errado. Tem algo errado. Você precisa ouvir a palavra do Reino. Segundo, como? Como frutificar em boa terra? Entender. Em Mateus 13, 23, nós vemos: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30.
Então, compreende a palavra. Salmo 119, 33, 34. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Você precisa entender. Você precisa entender o que você está meditando. Você precisa entender a pregação, o ensino na tua igreja. Você precisa entender. E por isso aquele que ensina, aquele que prega, precisa fazer isso de forma simples. Simples. Para que todos compreendam. Por isso que não é querendo dar desculpa, mas eu ainda não consigo, eu tenho dificuldade de trazer tudo muito bem explicado de forma simples, num curto período de tempo. Por isso que geralmente meus ensinos e minhas pregações elas são um pouco longas. Poderiam ser menores, mas eu tenho essa dificuldade. E aqui nesses vídeos das reflexões eu claramente tem sido um grande treinamento, né? Tenho treinado isso. Trazer uma meditação não extensa, né? Para a glória de Deus. Então é necessário haver entendimento. Terceiro, como frutificar em boa terra? É receber a palavra. Marcos 4:20, texto correlato sobre a parábola do semeador. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, em algumas versões, e a acolhem. É quando você está meditando e você pega para você aquela palavra, ainda que você esteja te confrontando, principalmente. É quando a pregação está acontecendo e você não fica, tá vendo? Isso é pro outro, é isso mesmo, fala mesmo. O outro está precisando ouvir. Ou então, puxa, Beltrano é que tinha que estar aqui. Não, se você que estava lá, era com você que o Espírito Santo queria falar. Se é você que está lendo ali tua meditação no devocional, é com você que o Espírito Santo quer falar. Você entende? Você precisa receber, acolher como uma palavra para a sua vida. Salmo 119, 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Ou seja, eu inclinei o meu coração, eu recebi, eu acolhi a palavra. Quarto, como frutificar em boa terra? Conservar com a motivação correta. Lucas 8,15, parte B, é o mesmo parábola, mas em Lucas. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Conserva. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Com qual motivação? A motivação correta, para eu não pecar contra ti. E quinto, como frutificar em boa terra? Perseverar. Lucas 8,15c. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. É perseverar na prática da palavra. Salmo 119, 44. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. É algo contínuo. Você entendeu? Então, nós precisamos frutificar em boa terra. Precisamos frutificar em boa terra, ouvindo a palavra do reino. Depois, entendendo a palavra, recebendo, acolhendo a palavra. Depois, conservando-a com a motivação certa de viver para a glória de Deus. E quinto, perseverando nela. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.